Os olhos se abrem, mas a alma já vem carregando preocupações, perguntas, pesos silenciosos e batalhas que ninguém vê. Em alguns dias, o que mais precisamos não é de pressa, nem de respostas imediatas, mas de paz. Uma paz verdadeira, uma paz que não depende das circunstâncias, não se abala com notícias difíceis e não desaparece quando a luta aperta. É por isso que esta mensagem de hoje é tão necessária, porque existe um convite de Deus para nós em meio à ansiedade, ao medo e à inquietação, entregar tudo diante dele e receber, em troca, um descanso que o mundo não sabe dar. A palavra nos mostra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até o 7, uma verdade poderosa para este dia. Ali somos ensinados a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar diante de Deus, em oração e súplicas, com ações de graças, tudo aquilo que pesa dentro de nós. E então, como resposta do céu, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que o Senhor não apenas nos escuta, Ele também nos cobre, Ele nos cerca, Ele nos sustenta por dentro quando tudo ao redor parece incerto. Essa promessa não é distante, ela serve para hoje, serve para esta manhã, serve para este momento da nossa vida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração com o coração cansado, tentando ser forte a tempo demais. Talvez exista alguém lutando em silêncio, com a mente acelerada, com medo do amanhã, com lembranças pesadas, com contas para pagar, decisões a tomar, notícias para esperar e feridas que ainda doem. Mas esta manhã não começa debaixo do domínio da aflição. Ela começa debaixo da palavra de Deus. E quando o Senhor fala, o caos perde força, a alma encontra direção e o coração volta a respirar. O que parecia grande demais para nós continua pequeno diante do poder do Altíssimo. O que nos tirou o sono não fugiu do controle de Deus. O que nos assustou durante a noite não terá autoridade para governar o nosso dia. Por isso, permaneça até o final desta oração, porque não será apenas um momento de palavras bonitas. Será um tempo de alinhamento espiritual. Será um tempo de entrega, fortalecimento e consolo. Enquanto oramos, cremos que Deus pode desacelerar a mente, aliviar o peito, renovar as forças e devolver clareza ao coração. Há pessoas que vão terminar esta oração mais leves do que começaram. Há lares que serão visitados pela paz do Senhor. Há corações aflitos que serão tocados pela presença divina. E há decisões que serão tomadas com mais sabedoria, porque quando a paz de Deus governa o interior, a vida inteira começa a entrar no lugar. Então, feche seus olhos se puder, aquiete a alma por um instante e abra o coração para aquilo que o céu deseja derramar sobre nós nesta manhã. Não importa como começou o seu dia. O que importa é que Deus pode transformar o restante dele. Não importa o tamanho da inquietação que você trouxe até aqui. O Senhor continua tendo poder para acalmar o que está agitado, fortalecer o que está fraco e sustentar o que parecia desabar. Hoje nós não vamos alimentar a ansiedade. Hoje nós vamos alimentar a fé. Hoje nós não vamos entregar o coração ao medo. Hoje nós vamos colocá-lo nas mãos de Deus. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, porque não queremos começar este dia sendo governados pela ansiedade, pelo medo ou por pensamentos que roubam a paz. Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 7, nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a levar diante de Ti,
em oração e súplica, tudo aquilo que pesa dentro de nós. É isso que fazemos agora. Depositamos aos teus pés nossas inquietações, nossas perguntas, nossas urgências, nossos conflitos internos e tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver. Estende sobre nós a tua paz, aquela paz que não depende das circunstâncias e não se desfaz diante das pressões. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus e faz-nos respirar alívio onde antes só havia tensão. Sobre os lugares mais silenciosos da nossa alma, derrama agora a tua presença restauradora. Existem batalhas internas que ninguém vê, pensamentos que não revelamos, pressões que tentamos suportar em silêncio e feridas que aprendemos a esconder enquanto seguimos em frente. Mesmo assim, nada disso está oculto aos teus olhos. Tu sondas o profundo e visitas as áreas mais frágeis do nosso interior sem nos rejeitar, sem nos expor e sem nos abandonar. Toca o que está abalado, aquieta o que está agitado, reorganiza o que se embaralhou por dentro e fortalece o que enfraqueceu ao longo da caminhada. Faz cessar o barulho que nos desgasta e levanta dentro de nós uma estabilidade santa, para que este dia não seja conduzido pelo caos emocional, mas pela serenidade que vem do céu. Diante do amanhecer que o Senhor nos concede, nós consagramos cada detalhe do dia que começa. Consagramos os caminhos que percorreremos, as palavras que diremos, as decisões que tomaremos, os ambientes em que entraremos e até as surpresas que ainda não conhecemos. Vai adiante de nós, como foste adiante do teu povo, abrindo caminho em meio ao deserto, sustentando em tempos de escassez e guiando por veredas seguras. Não queremos viver por impulso, nem agir movidos pela pressa ou pelo peso das emoções. Queremos caminhar debaixo da tua direção. Conforme Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 6, nós escolhemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Endireita as nossas veredas, corrige a nossa rota onde for preciso e faz com que até o comum deste dia seja tocado pela tua sabedoria. Levanta uma muralha espiritual ao redor da nossa mente. Fecha o acesso de toda seta lançada para gerar confusão, culpa, distração, desânimo, pavor do futuro e cansaço antecipado. Não permitas que pensamentos soltos se tornem fortalezas, nem que sugestões de derrota encontrem abrigo dentro de nós. Lava a nossa mente pela tua verdade, fortalece nossa percepção espiritual e dá-nos discernimento para rejeitar tudo aquilo que não procede de ti. Está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então firma o nosso propósito, alinha nosso foco e coloca ordem onde a ansiedade tentava espalhar descontrole. Que os nossos pensamentos sirvam à fé e não ao medo. Amado Deus, nós entregamos diante do teu altar os pesos acumulados dos dias anteriores. Não queremos arrastar para esta manhã os restos emocionais do ontem, as frustrações ainda mal resolvidas, os diálogos que doeram, as notícias que apertaram o peito e os cenários que tentaram enfraquecer nossa esperança. Colocamos diante de ti toda a carga escondida, toda a lembrança que insiste em apertar e todo o fardo que nossa alma já não deveria carregar sozinha. Tua palavra declara no Salmo capítulo 55, versículo 22, que devemos lançar sobre o Senhor a nossa carga, e tu nos susterás. Por isso, nós soltamos agora o que nos sobrecarregava e recebemos o sustento que vem da tua mão. O ontem não governará esta manhã. A dor não terá mais voz do que a tua promessa. Renova dentro de nós uma confiança viva, firme e limpa de todo o pavor disfarçado de prudência. Muitas vezes, o medo tenta parecer cautela e a insegurança tenta parecer sensatez, mas o teu Espírito nos chama a confiar mesmo quando ainda não vemos a resposta completa. Por isso, fortalece a nossa fé. Faz-nos lembrar, como Davi declarou no Salmo capítulo 27, versículo 1, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é a força da nossa vida. A quem temeremos?
Remove de dentro de nós a expectativa do pior, quebra a lógica da derrota antecipada e coloca em nosso peito a certeza de que continuas reinando acima de qualquer cenário. Onde havia apreensão, levanta coragem. Onde havia insegurança, derrama firmeza. Onde havia medo, estabelece confiança. Visita, Senhor, a nossa casa com tua paz e com tua autoridade. Percorre cada ambiente do nosso lar, toca cada relacionamento, alcança cada coração e transforma toda a atmosfera que precise de cura, reconciliação e descanso. Onde existiu tensão, sopra mansidão. Onde houve palavras duras, libera cura. Onde se instalou desgaste, derrama refrigério. Onde a frieza tentou permanecer, reacende a comunhão. Declaramos, conforme Josué, capítulo 24, versículo 15, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz do nosso lar um território de paz, um lugar de refúgio, um ambiente onde tua presença seja percebida, honrada e cultivada. Que a ansiedade não dite o clima da nossa casa, que a paz de Cristo governe nossos vínculos e sustente nossos dias. Estendemos agora nossa intercessão pelos nossos filhos. Cobre cada um deles com tuas mãos, guarda seus passos, livra suas escolhas de enganos e cerca seus caminhos com proteção visível e invisível. Quando estiverem perto, guarda-os. Quando estiverem longe, acompanha-os. Enquanto estudam, trabalham, caminham, descansam, crescem e sonham, permanece ao redor deles como escudo fiel. Segundo o Salmo capítulo 91, esconde-os debaixo das tuas asas e livra-os das armadilhas que não conseguimos enxergar. Afasta más influências, amizades destrutivas, acidentes, decisões precipitadas e tudo aquilo que tente desviá-los do propósito. Dá a eles discernimento, temor santo, equilíbrio emocional e fome pela verdade. Planta caráter, desperta propósito e faz nascer dentro deles amor pela tua presença. Colocamos também diante de ti o nosso trabalho, os nossos projetos, a provisão da nossa casa e as portas profissionais que precisam se abrir. Há entre nós pessoas trabalhando sob pressão, outras enfrentando ambientes difíceis, outras buscando reconhecimento e também há quem esteja procurando uma oportunidade e ainda não viu resposta. Sopra favor sobre currículos, entrevistas, conversas, processos, parcerias e portas que pareciam fechadas. Dá graça a quem já está empregado, sabedoria a quem precisa decidir, criatividade a quem precisa produzir e perseverança a quem está quase desanimando. Para os que buscam trabalho, prepara uma porta vinda das tuas mãos. Conforme o Salmo capítulo 90, versículo 17, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Estabelece sustento, honra o esforço justo e envia provisão com dignidade. Sobre nossa saúde, Senhor, derrama tua misericórdia. Toca o corpo cansado, a mente esgotada, as emoções feridas e cada área atingida por dor, inflamação, fraqueza, diagnóstico difícil ou enfermidade prolongada. Visita aqueles que estão em tratamento, aqueles que aguardam resultados, aqueles que convivem com sintomas persistentes e também os que lutam em silêncio contra dores que ninguém percebe. Está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Nós nos apegamos a essa promessa e clamamos por restauração. Leva alívio a quem sofre, sustenta quem perdeu forças, renova o ânimo de quem está cansado da batalha e manifesta a tua bondade na vida dos enfermos. Tua mão continua poderosa para sustentar, fortalecer e curar. Cerca-nos, Pai, com teu livramento ao longo deste dia. Guarda-nos nas ruas, nas estradas, nas conversas, nos encontros, nas decisões rápidas, nos ambientes que frequentaremos e nas situações que ainda nem imaginamos. Há perigos que nossos olhos não identificam, mas nada escapa ao teu olhar. Por isso, pedimos que teus anjos sejam enviados ao nosso redor, conforme o Salmo capítulo 91, versículo 11, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Livra-nos de acidentes,
perdas repentinas, armadilhas, violência, conflitos desnecessários e toda cilada preparada no escuro. Faz recuar o mal antes que ele se aproxime. Que a tua mão esteja sobre nós desde o início até o encerramento deste dia, e que a paz que recebemos agora se transforme em proteção contínua sobre cada passo. Arranca de dentro de nós o esgotamento da alma. Há cansaços que o corpo sente, mas há outros ainda mais profundos, nascidos de pressões contínuas, de expectativas frustradas, de batalhas longas e de dias em que tentamos ser fortes além do limite. Tua presença alcança esse lugar onde a força humana falha. Então renova-nos conforme Isaías capítulo 40, versículo 31, para que, esperando no Senhor, recebamos novas forças. Dá-nos fôlego santo para recomeçar, constância para continuar, serenidade para suportar e sabedoria para não caminhar no ritmo destrutivo da exaustão. Não permitas que o desgaste de ontem roube a beleza do dia de hoje. Enche-nos com vigor interior, com ânimo limpo e com uma disposição renovada para viver debaixo da tua graça. Ensina-nos a responder este dia com mansidão e não com agitação. Muitas vezes, a ansiedade aparece na pressa da fala, na impaciência com os detalhes, nas reações exageradas e na dificuldade de ouvir com calma. Mas o teu Espírito forma em nós um caráter diferente. Forma em nós a semelhança de Cristo. Faz florescer em nossas atitudes o fruto do Espírito descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23. Dá-nos domínio próprio para falar, sabedoria para calar, sensibilidade para ouvir e maturidade para discernir o momento certo de cada resposta. Que a paz recebida em oração apareça na maneira como tratamos os outros, resolvemos problemas e atravessamos contrariedades. Não queremos apenas sentir paz por alguns minutos. Queremos manifestar essa paz ao longo do dia inteiro. Quando a nossa fé parecer pequena diante de problemas grandes, sustenta nosso olhar para que ele permaneça firme em ti. Há lutas que tentam crescer diante dos nossos olhos, cenários que parecem querer nos convencer de que nada mudará e demoras que desgastam o coração. Ainda assim, o Senhor continua sendo maior do que tudo isso. Como em Mateus capítulo 14, quando Pedro começou a afundar ao olhar para o vento e para as águas, também nós corremos o risco de perder estabilidade quando tiramos os olhos do Senhor. Então, segura-nos mais uma vez. Levanta nossa fé acima das circunstâncias. Dá-nos firmeza no meio das águas agitadas e lembra-nos de que tua mão continua estendida. O vento pode soprar forte, mas não será mais forte do que a tua voz. Toma em tuas mãos as nossas emoções. Tu conheces as oscilações do coração humano, os dias em que nos sentimos fortes e os momentos em que o abatimento tenta dominar por dentro. Não permitas que nossas emoções conduzam nossos passos sem a luz da tua presença. Traz equilíbrio ao nosso interior. Cura memórias que ainda influenciam o presente. Desfaz gatilhos que nos empurram para reações sem paz e reorganiza as áreas afetivas que a vida bagunçou ao longo do tempo. Dá-nos maturidade espiritual para sentir sem afundar, para chorar sem perder a fé e para atravessar dias difíceis sem romper nossa confiança em Ti. Permanece perto de nós, como prometido aos que têm o coração quebrantado, e faz do Teu consolo uma força real dentro da nossa alma. Ordena, Senhor, as prioridades do nosso coração. Em meio a tantas vozes, urgências, distrações, cobranças e comparações, dá-nos clareza para discernir o que realmente importa. Livra-nos da correria sem propósito, do excesso que sufoca, da ansiedade por desempenho e da necessidade de controlar todas as coisas. Ensina-nos a viver com presença, consciência e dependência. Conforme Lucas capítulo 10, quando Marta se inquietava e Maria escolheu a boa parte, ajuda-nos a não trocar o essencial pelo urgente. Que a Tua presença tenha prioridade verdadeira em nosso íntimo. Ordena nossos afetos, purifica nossas motivações e traz simplicidade ao nosso ritmo. Faz-nos andar com o coração focado, com a alma leve e com a mente ancorada naquilo que permanece.
Nós também intercedemos, Pai, por aqueles que amamos e que nesta manhã enfrentam batalhas profundas. Há familiares cansados, amigos feridos, pessoas queridas atravessando luto, medo, conflitos, enfermidades, crises emocionais e temporadas de grande pressão. Estende tua mão sobre cada um deles. Leva consolo a quem chora, força a quem enfraqueceu, direção a quem está perdido e esperança a quem quase desistiu. Usa-nos também como instrumentos de paz, para que nossas palavras e atitudes sejam abrigo e não peso, cura e não ferida, consolo e não cobrança. Que a tua bondade alcance não apenas a nossa vida, mas também aqueles por quem clamamos diante de ti. Ensina-nos a amar em oração e a sustentar espiritualmente aqueles que o Senhor colocou em nosso coração. Livra-nos de toda culpa opressora e de toda acusação que tenta nos prender ao passado. Quando errarmos, dá-nos arrependimento verdadeiro. Quando falharmos, dá-nos humildade para voltar. Quando a voz da condenação tentar se levantar, lembra-nos do poder do sangue de Jesus e da graça que nos reconcilia contigo. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Firmados nessa verdade, nós rejeitamos a autocondenação e recebemos a restauração que vem da tua misericórdia. Não queremos caminhar acorrentados ao ontem. Queremos viver em sinceridade, em arrependimento real e em paz restaurada. Tua graça nos corrige, nos limpa, nos levanta e nos reposiciona. Acende em nós uma esperança forte, viva e perseverante. Não uma esperança apoiada em probabilidades humanas, mas uma certeza firmada no teu caráter, na tua fidelidade e nas tuas promessas. Faz nascer dentro de nós a convicção de que este dia não está vazio, de que o Senhor pode agir nas horas comuns, tocar os detalhes invisíveis e surpreender-nos nos lugares mais simples da rotina. Dá-nos olhos para perceber teu cuidado, ouvidos para discernir tua direção e sensibilidade para reconhecer as respostas que virão da tua mão. Que nosso coração não caminhe esperando desastre, atraso e decepção. Que caminhe esperando presença, sustento, favor e condução. Alinha nosso interior com o céu e faz-nos avançar com serenidade, com confiança e com expectativa santa. E agora, antes de prosseguirmos com as próximas horas, nós mais uma vez colocamos diante de ti tudo o que somos, tudo o que sentimos e tudo o que viveremos neste dia. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, conforme a promessa de Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 7. Faz da tua paz uma muralha ao nosso redor e uma fonte contínua dentro de nós. Onde existir agitação, derrama calmaria. Onde existir medo, levanta firmeza. Onde existir dúvida, sopra direção. Onde existir peso, libera alívio. Recebemos esta manhã como presente das tuas mãos e escolhemos vivê-la debaixo da tua presença. Permanece conosco, guia-nos em cada decisão, fortalece-nos em cada batalha e sustenta-nos em cada passo, porque ainda continuamos orando, confiando e esperando em ti. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós te pedimos algo que muitas vezes só percebemos quando já estamos cansados. Guarda-nos da influência de tudo aquilo que tenta entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e pelos nossos pensamentos ao longo do dia. Vivemos cercados por vozes, notícias, comentários, pressões, comparações e estímulos que disputam espaço dentro de nós. Por isso, filtra o que chega ao nosso interior. Não permitas que palavras contaminadas criem morada em nossa mente, nem que imagens, lembranças ou conversas roubem a sensibilidade espiritual que estamos recebendo agora. Dá-nos discernimento para saber o que rejeitar, o que silenciar e o que não devemos alimentar. Que a nossa alma permaneça protegida, sóbria e sensível à tua voz, para que nada ocupe dentro de nós o lugar que pertence à tua presença. Sobre os nossos pensamentos mais persistentes, aqueles que voltam várias vezes,
e tentam nos convencer de algo negativo. Nós clamamos por intervenção divina. Há ideias que tentam se repetir até parecerem verdade. Há medos que retornam disfarçados de lógica e há preocupações que batem à porta do coração como se tivessem direito de permanecer. Mas hoje nós nos posicionamos em oração e declaramos que nem todo pensamento merece abrigo, nem toda sugestão merece atenção, nem toda voz merece resposta. Ajuda-nos a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, como nos ensina 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Que a nossa mente não seja terreno para a mentira, mas altar para a tua verdade. Dá-nos lucidez para perceber o que vem do Senhor e coragem para rejeitar o que tenta nos enfraquecer. Conduze-nos, Senhor, em uma relação mais profunda contigo ao longo deste dia. Não queremos apenas começar bem e depois nos perder na correria. Queremos te perceber nas horas comuns, nas pausas curtas, nos caminhos simples, nas decisões discretas e até nos momentos em que ninguém está olhando. Ensina-nos a cultivar comunhão contínua e não apenas momentos isolados de busca. Que a oração não seja para nós um evento, mas um ambiente interior. Que a dependência não apareça somente no aperto, mas também na rotina. Como Enoque andou contigo e Noé achou graça diante dos teus olhos, ensina-nos a andar de forma consciente, reverente e constante diante da tua presença. Dá-nos um coração que te procure espontaneamente, sem frieza, sem automatismo e sem distração espiritual. Em cada área onde estivermos esperando respostas, derrama paciência madura. Existem processos que demoram mais do que gostaríamos, portas que não se abrem no nosso tempo, mudanças que avançam devagar e orações cujos frutos ainda não enxergamos. Nessas fases, o coração corre o risco de adoecer em silêncio. Mas nós te pedimos sustento para esperar sem desabar. Fortalece-nos para viver o processo sem murmuração, sem pressa desgovernada e sem desistência antecipada. Conforme Romanos capítulo 12, versículo 12, queremos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Que a espera não produza amargura, mas profundidade. Que o tempo não nos endureça, mas nos amadureça. E que, enquanto a resposta não chega completa, a tua presença nos sustente por inteiro. Senhor, visita agora os lugares da nossa história que ainda não foram completamente pacificados. Há memórias antigas que, mesmo distantes no tempo, ainda carregam peso emocional. Há cenas, palavras, perdas e decepções que marcaram partes do nosso coração e que por vezes reaparecem quando menos esperamos. Nós não queremos viver presos ao passado, nem permitir que dores antigas determinem a qualidade do nosso presente. Por isso, leva a tua cura até essas regiões mais escondidas da alma, não para apagar a nossa história, mas para santificá-la pela tua presença. Não para fingir que não houve dor, mas para mostrar que o Senhor continua sendo capaz de redimir o que parecia apenas sofrimento. Faz com que as lembranças deixem de sangrar e comecem a testemunhar tua fidelidade. Debaixo da tua luz, nós também apresentamos os nossos relacionamentos. Toca as amizades, os vínculos familiares, as parcerias, os diálogos interrompidos, as conversas difíceis e as conexões que precisam de sabedoria para serem conduzidas. Livra-nos tanto da ingenuidade que nos expõe quanto da dureza que nos isola. Dá-nos discernimento para reconhecer quem acrescenta paz e quem espalha perturbação, quem fortalece a fé e quem alimenta a confusão. Ensina-nos a amar sem perder a vigilância, a perdoar sem chamar destruição de afeto e a manter limites sem perder a compaixão. Que nossas relações sejam tratadas pela tua mão, purificadas pelo teu espírito e alinhadas com teu propósito. Onde houver desgaste, traz cura. Onde houver excesso, traz equilíbrio. Onde houver afastamento necessário, dá-nos paz para obedecer. Acende em nós, Pai, uma sede mais profunda pela tua palavra. Não queremos buscar apenas consolo emocional. Queremos também fundamento, direção, verdade e alimento espiritual sólido.
Há dias em que a alma precisa de alívio, mas há outros em que ela precisa de correção, de instrução e de alinhamento. Dá-nos fome pelas Escrituras. Faz com que a Tua palavra volte a ocupar o centro da nossa vida interior, e não apenas um espaço secundário em meio a tantas distrações. Como está no Salmo capítulo 119, versículo 105, seja a Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abre nosso entendimento, desperta amor pela verdade, aumenta nossa constância na leitura e faz-nos desejar o que vem do céu, mais do que qualquer ruído deste mundo. Sustenta, Senhor, a nossa identidade em Ti. Em muitos momentos, o mundo tenta nos definir pelo que produzimos, pelo que conquistamos, pelo que os outros dizem, pelo que perdemos ou pelo que ainda não conseguimos alcançar. Mas nós não queremos viver escravizados por rótulos, comparações ou expectativas humanas. Queremos recordar quem somos diante da Tua presença. Somos Teus filhos, alcançados pela graça, chamados para viver com propósito, conduzidos pela misericórdia e sustentados pelo Teu amor. Quando o ambiente tentar nos diminuir, lembra-nos daquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Quando a crítica tentar nos deformar por dentro, reafirma em nosso coração a verdade que vem de Ti. Firma nossa identidade para que não vivamos mendigando aprovação onde já recebemos filiação. Sobre os nossos dons, talentos, capacidades e chamados, pedimos direção e equilíbrio. Há coisas que o Senhor depositou em nossas mãos que ainda estão amadurecendo, e há áreas em que precisamos de coragem para usar com fidelidade o que recebemos. Livra-nos tanto do medo que enterra quanto da vaidade que corrompe. Ensina-nos a servir com pureza, a construir com humildade e a reconhecer que tudo o que temos pode ser consagrado para a Tua glória. Se existe potencial adormecido em nós, desperta. Se existe desânimo tentando paralisar o que o Senhor entregou, remove. Se existe confusão sobre o caminho a seguir, envia clareza. Que nossas capacidades não sejam usadas apenas para sobrevivência, mas também para propósito, serviço, fruto e edificação. Senhor, guarda-nos do perigo da dureza interior. Há fases em que o excesso de lutas, frustrações e decepções pode endurecer o coração sem que percebamos. Aos poucos, a sensibilidade diminui, a compaixão esfria, a esperança encolhe e até a fé corre o risco de se tornar defensiva. Nós não queremos nos tornar pessoas frias por causa do que atravessamos. Por isso, preserva em nós um coração ensinável, quebrantado, vivo e sensível. Como está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dá-nos coração novo e espírito novo. Remove toda a insensibilidade que se formou como mecanismo de defesa e derrama novamente ternura, reverência, sinceridade e disposição para confiar. Que o sofrimento não nos transforme em pedra, que a Tua presença nos mantenha humanos, sensíveis e espiritualmente despertos. Em cada decisão importante que tivermos de tomar, sopra clareza. Há encruzilhadas que não se resolvem apenas com inteligência, porque exigem discernimento espiritual, serenidade e direção do alto. Não permitas que escolhamos movidos por carência, vaidade, impulso, medo de perder ou ansiedade por resolver rápido. Ensina-nos a ouvir antes de agir, a pesar antes de responder e a esperar antes de precipitar. Quando o caminho certo parecer menos chamativo, dá-nos maturidade para preferir a vontade de Deus à sedução do atalho. Quando a alternativa errada vier adornada de facilidade, dá-nos firmeza para dizer não. Guia-nos por dentro, para que nossas escolhas não nasçam da agitação, mas da paz. Que o Teu Espírito nos conduza com segurança em tudo o que precisarmos definir. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus,
nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.